Desde os primórdios da humanidade, cada ferramenta desenvolvida tinha um propósito bem definido. Nada era criado ao acaso ou meramente por estética. Mesmo as obras de arte possuíam um significado ligado a crenças ou ao cotidiano. Tudo seguia um princípio funcional e intencional. Hoje, objetos que parecem ter um design puramente decorativo muitas vezes escondem detalhes engenhosos que servem a funções surpreendentes. De latas de refrigerante a máquinas de medir fita, muitos elementos que passam despercebidos no dia a dia foram projetados com um propósito que talvez você nunca tenha imaginado. Bem-vindo ao Tech Curioso. Aqui, você encontra sua dose diária de descobertas intrigantes. No vídeo de hoje, você vai conhecer os objetos comuns que possuem funções ocultas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E agora, vamos direto ao primeiro item, a tampa do tic-tac. Quem nunca tentou pegar apenas um tic-tac e acabou despejando vários de uma vez? Ou pior ainda, sacudiu a caixa e nada saiu? Se isso já aconteceu com você, é porque provavelmente está usando a embalagem do jeito errado. A solução está bem diante dos seus olhos, a própria tampa. Aqui está o truque. Segure a caixa na horizontal, abra a tampa com cuidado e repare no pequeno molde embutido na parte interna. Ele foi projetado especificamente para segurar um único tic-tac por vez, funcionando como um dispensador preciso. Assim você pode pegar apenas um sem desperdiçar ou ter que despejar vários na mão. Simples, eficiente e genial. O furo na colher de espaguete. Aquela colher com dentes que usamos para servir espaguete tem um design pensado para evitar que a massa escorregue na hora de servir. Mas você já reparou naquele buraco no centro da colher? Muita gente acredita que ele está ali apenas para escorrer o excesso de água ou molho, mas seu propósito vai muito além disso. Esse furo foi projetado para medir a quantidade ideal de espaguete seco para uma porção individual. Basta encaixar a massa crua dentro do buraco antes de cozinhar, e você terá exatamente a quantidade certa para uma refeição. Um detalhe: simples, mas extremamente útil, principalmente para quem costuma errar na medida e acabar cozinhando demais. O bolso da calcinha. Muitos homens podem não saber, mas a maioria das mulheres já se deparou com um pequeno bolso de tecido costurado no interior das calcinhas. À primeira vista, ele pode parecer um compartimento útil para guardar pequenos objetos, mas a verdade é que esse bolso não foi projetado para armazenar nada. Na realidade, essa parte extra de tecido é chamada de reforço e tem uma função essencial para a higiene feminina. Ele é feito de um material respirável, como algodão, e ajuda a manter a região mais confortável e protegida. Em algumas peças, o reforço é completamente costurado, enquanto em outras, um dos lados fica solto, dando a falsa impressão de ser um bolso. Isso acontece porque alguns fabricantes evitam costurar totalmente essa parte para economizar tempo e custos de produção. Um detalhe que passa despercebido, mas que tem um propósito muito importante: o pompom do gorro. Com a chegada do inverno, todo mundo corre para tirar os casacos, luvas e gorros do armário. E se você já usou um gorro, provavelmente notou aquele pompom fofo no topo. Hoje, ele parece ser apenas um detalhe decorativo, mas sua origem tem um propósito muito mais funcional. Os primeiros gorros com pompom surgiram com os vikings, que precisavam de algo resistente para manter as orelhas aquecidas no frio extremo da Noruega. O pompom foi adicionado para evitar que as costuras do gorro se desfizessem, garantindo que a peça durasse mais tempo. Mais tarde, em algumas versões, botões foram usados no lugar dos pompons para segurar as costuras, criando um pequeno volume no topo do gorro, o que levou ao nome que conhecemos hoje. Então, da próxima vez que usar um gorro, lembre-se, aquele pompom não está ali apenas por estilo, mas sim como parte de um design inteligente e histórico. Os sulcos nas bordas das moedas. Você já reparou que algumas moedas, como as de 10 e 25 centavos, têm bordas ásperas e sulcadas, enquanto outras, como as de 5 centavos e 1 centavo, possuem bordas lisas? Isso não é um simples detalhe de design. Existe uma razão histórica muito interessante por trás disso. Antigamente, as moedas eram feitas de metais preciosos como ouro e prata.
e seu valor correspondia ao peso do material usado. No entanto, algumas pessoas começaram a raspar pequenas quantidades desses metais das bordas das moedas e depois derretiam o material acumulado para fabricar novas moedas. O problema? As moedas gastas ainda eram aceitas pelo valor original, mesmo que estivessem mais leves. Para impedir essa prática, os cunhadores passaram a adicionar sulcos nas bordas das moedas valiosas. Assim, qualquer tentativa de raspagem seria facilmente notada. Hoje, as moedas não são mais feitas de metais preciosos, mas o design permaneceu como uma tradição e um detalhe de segurança: o furo na tampa da caneta. Se você já pegou uma caneta e notou aquele pequeno furo no topo da tampa, provavelmente já se perguntou para que ele serve. Alguns acreditam que ele ajuda a manter a tinta fluindo ou evita o acúmulo de pressão dentro da tampa, mas a verdadeira razão é muito mais importante e pode até salvar vidas. Os fabricantes de canetas perceberam que crianças pequenas e até alguns adultos distraídos têm o hábito de colocar tampas de caneta na boca. Isso pode ser extremamente perigoso, pois se a tampa for engolida, pode bloquear completamente as vias respiratórias e causar asfixia. Para reduzir esse risco, foi criado o pequeno furo na tampa. Se alguém acidentalmente engolir a peça, esse orifício permite a passagem de ar suficiente para que a pessoa consiga respirar até que a ajuda médica chegue. Um detalhe simples, mas que pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência. As borrachas de 2 tons. Quando crianças, muitos de nós acreditávamos que as borrachas de 2 tons, normalmente com um lado azul, vermelho ou cinza, tinham um propósito mágico: apagar tinta. Mas se você já tentou usá-las para remover caneta, provavelmente percebeu que isso não funcionava tão bem e muitas vezes só estragava o papel. Então, qual é o verdadeiro propósito desse design? A resposta está na variedade de lápis e tipos de papel. O lado colorido da borracha não foi feito para apagar tinta, mas sim para remover marcas de lápis em superfícies mais ásperas ou delicadas, como papéis de arte e esboços. Alguns tipos de grafite são mais resistentes ao apagamento e o lado mais rígido da borracha ajuda a removê-lo sem rasgar o papel. Então, da próxima vez que usar uma dessas borrachas, lembre-se, elas não são inúteis, apenas foram mal compreendidas. As reentrâncias nas canecas. Já reparou nas pequenas reentrâncias no fundo da maioria das canecas? Talvez você tenha se perguntado para que elas servem. Embora muitas pessoas pensem que elas existem apenas para facilitar o empilhamento das canecas, a verdade é que elas têm uma função muito mais prática. Essas reentrâncias são projetadas para permitir que a água escorra mais facilmente enquanto as canecas estão na máquina de lavar louça. Dessa forma, ao saírem da máquina, elas ficam secas, evitando aquele monte de água que normalmente fica acumulado nas canecas. Além disso, essas reentrâncias também ajudam a impedir que as canecas fiquem grudadas na mesa quando estão molhadas, garantindo que elas não se prendam à superfície e se movam facilmente. Ou seja, um design inteligente que torna o processo de lavagem e armazenamento muito mais prático. Esse é só mais um exemplo de como os objetos do nosso dia a dia têm um propósito específico e muitas vezes útil que nem imaginamos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.